Uma noite abençoada a todos. Peço que Deus me abençoe, que eu me acalme, né? Porque é sempre uma tensão, não é só carinho, como diz o Douglas, é suor ali, é muita tensão. E esse título, Jesus Pedro, Space Mil ali, sabe quando você soca o dedo ali na tecla do espaço ali? Eu! Foi o sentimento que eu tive assim da distância que eu estou de Pedro. E 1 milhão de anos-luz de Jesus. Porque quando eu comecei a ler sobre Pedro, na verdade, quando eu fui fazer a reflexão, a Marina perguntou se eu ia fazer, eu queria falar sobre Jesus. Aí eu abri o Novo Testamento, mas aí caiu na carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Eu falei, nossa, eu vou ter que falar. Mas eu me perguntei, mas não existe um evangelho de Pedro, se Pedro foi um dos discípulos mais assim empenhados de Jesus, né? Já veio o Né de novo, estou tentando trabalhar o Né, gente. Aí eu falei, mas cadê o evangelho de Pedro? Aí eu descobri que o evangelho de Pedro é apócrifo, ele está fora da Bíblia. Num concílio lá da Igreja Católica, no passado, eles definiram que o evangelho de Pedro não era uma inspiração divina, porque ele via Jesus de uma outra forma. Parece que ele via Jesus mais como um espírito e não de carne e osso. E a igreja não aceitou. Mas aceitou as cartas. As 2 cartas de Pedro estão no Evangelho. Estranho, né? Mas tudo bem. Mas essa carta de Pedro, ela é assim maravilhosa também. Ela é como se fosse um testamento. Eles falam que Pedro sabia que ia ser morto em nome de Cristo. E ele quer deixar esse legado para que realmente nós tenhamos o acesso que nós temos hoje. Realmente funcionou. Ele sabia que ia ser morto. Então, essa carta de Pedro, ela foi escrita mais ou menos nos anos 60, ali, eles falam 66, 67, 68, e mais ou menos 1 ano, 2 anos antes da sua morte. E ele fala sobre os falsos mestres, ele exorta a fé das pessoas e a sua própria fé. Então, Pedro é um discípulo de Jesus que muito se empenhou para que realmente o Evangelho de Cristo fosse pregado. É o Simão Pedro, o São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica. E é aquele Pedro mesmo que negou Jesus 3 vezes lá antes de Jesus ser preso. E aí eu fico me perguntando, né? Como que eu posso me identificar com Pedro? Só nesses momentos, quando ele negou Jesus, eu também negaria, que eu não gostaria de ser morta em nome de Jesus. Ainda não estou nesse estágio. Quando Jesus está sobre as águas ali, e Pedro pergunta, posso ter contigo, Senhor? E ele anda nas águas, só que depois ele duvida, ele começa a afundar. Aí sou eu me identifico com Pedro nesse momento. Nos momentos que ele está lá com pecuinha, com os outros apóstolos, quem é o maior no reino dos céus? Quem vai ser o maior? Sou eu. Isso eu me identifico. Mas não com o trabalho de Pedro, porque Pedro é aquele que quando Jesus perguntou, tu me amas? 3 vezes perguntou a Pedro, e Pedro respondia sim, sim, e começou a ficar incomodado com as perguntas de Jesus. Será que Jesus está com Alzheimer? Me perguntando 3 vezes se eu amo. E ele fala, apacenta minhas ovelhas. E Pedro assim o fez realmente. Depois da morte de Jesus, Pedro realmente juntou os apóstolos, foram trabalhar assim um trabalho magnífico, fundar a Casa do Caminho daquele período, atendendo as pessoas em situação de miserabilidade, naquela carência, né, da palavra de Jesus. E ele trabalhou muito, muito para que realmente essa palavra fosse divulgada. E nós temos esse acesso hoje, também graças a Pedro. Se não existisse Pedro, teve os outros evangelhos. Mas cada um com o seu dom para inspirar a gente a também buscar Jesus da forma que ele buscou e o tanto que ele se transformou. Porque ele era impetuoso, ele era, aquela pessoa impulsiva também, e ele foi se transformando.
com Jesus e depois da morte de Jesus. Então a história dele é maravilhosa. Se a gente lê Paulo e Estevão, a história não é sobre Pedro, mas conta muito da história de Pedro no livro Paulo e Estevão. O livro Boa Nova, que eu comecei a ver agora também, que é maravilhoso, achei muito interessante. E muitos outros livros que trabalham falando da vida de Pedro também, além da Bíblia, né, do Novo Testamento. E eu fico pensando, como que pode, né, um homem tá lá pescando e vem um homem estranho falar, segue-me. Eu falei, nossa, é estranho. Eu, quando era muito jovenzinho, eu achava absurdo isso. Falei, como vem um homem, pode ser charmoso do jeito que foi, fala, segue-me. Eu, não, sei lá, tráfico de órgãos, golpe do Pix, eu não vou com essa pessoa. Mas eu fico pensando, o Espiritismo traz essa luz para a gente, né? Como Pedro provavelmente já conhecia Jesus num planejamento reencarnatório, né? E ele sabia lá que quando chegasse Jesus, aquele homem estranho, segue-me, eu vou te fazer pescador de homens. Alguma coisa tocou nele, mesmo ele não lembrando, mas a minha missão começa agora. Ele sabia disso, por isso que ele aceitou. Então, sobre a ótica espírita, é muito fácil entender o Evangelho. Mas lá no passado, nas minhas outras escolas, era muito difícil aceitar isso. Falei, como é que vem um homem e fala isso? E a gente vai trabalhar e morre em nome de um homem, né? Você fala, ai, que estranho. Eu não conseguia entender isso. E falaram aqui uma vez, né, que muitos de nós estávamos lá na época de Cristo, né? E eu fico pensando, se eu realmente estive lá, né? De novo, né? Pedro, eu penso assim, eu seria aquela pessoa que estaria lá na arena gritando, morte aos cristãos, né? Então eu falo, ai, Jesus. Ou se eu tinha alguma simpatia com o Espiritismo, acho que eu peguei a primeira nau que veio para o Brasil, fugi para cá e vim enfrentar os canibais tupinambás, que eram menos perigosos que os romanos. Porque era o imperador Nero naquele período, um dos imperadores mais violentos em Roma, quando Pedro foi para Roma. E ele colocou fogo em Roma, conforme a história conta, e culpou os cristãos, porque ele tinha interesses lá específicos, colocando fogo em Roma, queria fazer algumas coisas e acabou culpando os cristãos, e a situação dos cristãos já não estava boa a situação, e aí os cristãos estavam indo tudo para a morte nas arenas. Então você fala, era um período muito difícil, como é que você ia viver nesse período, seguir a Cristo nesse período? Mesmo que você fosse simpatizante, mas, nossa, acho que sobreviveu quem fugiu um pouco, né? Quem se escondeu. Tá? Então, nesta carta, ela foi escrita provavelmente nos anos 60, e lá em Roma mesmo, um pouco antes dele ser morto, e ele realmente exorta a fé dos cristãos. E ele mesmo sabia que seria morto, e ele também estava trabalhando a sua própria fé, porque ele também era humano, ele também estava com medo. Mas aí ele trabalha a sua própria fé. Eles falam que realmente é um testamento, é um legado que Pedro nos deixou. E realmente nós estamos aqui usufruindo esse trabalho de Pedro. E aí eu abri na leitura nos versículos 17 a 21, que fala do testemunho da glória de Cristo. Ele fala assim, o versículo 17. Pedro fala, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Então, Paulo presenciou isso, esse fenômeno mediúnico, né? Pedro presenciou isso, ele presenciou vários fenômenos mediúnicos com Jesus. E ele ouviu aquilo. Então, a primeira reflexão que me veio, eu falei, nossa, será que eu sou uma filha de Deus? Já veio a primeira pergunta. E nós sabemos que nós temos várias informações, somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Somos amados? Somos amados. Também temos provas irrefutáveis que somos amados por Deus. A pergunta certa que eu me fiz era, Deus tem se comprazido de mim? Aí ficou difícil. Deus está feliz comigo? Então eu pensei,
quais são os meus pensamentos, minhas falas, minhas atitudes. Muitas vezes quando eu lembro que Deus está me vendo, eu fico com vergonha, assim, me escondo, né? Eu falo, ai, Jesus, me perdoa. Então, é difícil responder essa pergunta. Eu falei, esperar um pouquinho mais, né? Deixa eu tentar um pouquinho mais, me esforçar um pouquinho mais, para que realmente eu tenha pelo menos uma ideia se Deus se compraz do que eu estou fazendo. E aí o versículo 18 fala assim: ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E aí me veio outra pergunta: eu estou com Jesus no Monte Santo? Não estou também. É difícil, só não. Mas eu falei, eu estou pelo menos no caminho que me leva ao Monte Santo, naquela jornada, naquela trilha difícil. Aí eu falei, Jesus, eu posso dizer que realmente eu mudei muito, eu vejo a minha mudança, eu fico muito feliz e sei que eu estou no caminho certo para encontrar Jesus. O problema é que muitas vezes eu estaciono, eu retorno, eu desvio, eu me perco. E aí eu quero que Jesus venha ao meu encontro. Eu me perdi, eu quero que Jesus venha ao meu encontro. E a proposta do De Luca, no livro Alguém Me Tocou, na verdade, ele traz essa proposta que nós devemos tocar Jesus. É muito bonito. Como a mulher com hemorragia há muitos anos, ela vai e fala, se eu só tocar na manta de Jesus, eu me curo. Olha só que fé, né? Então eu falei, ai, Jesus, eu não posso esperar que Jesus venha ao meu encontro. Eu tenho que correr para Jesus, não ficar deixando Ele esperando. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso me apressar. Apesar de ter toda a eternidade para me mudar, mas eu tenho que trabalhar isso. E o outro versículo desta carta. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. É um trecho muito poético. Estudiosos falam que esta carta de Pedro ela é muito poética. Aliás, tem pessoas que realmente amam a Bíblia mais pela questão da literatura, da estética. Tem muita beleza ali. Mas muito mais que beleza, é essa questão profética mesmo. É uma coisa assim muito forte. Essa parte é que mais me tocou. Eu fico pensando, os profetas são só os antigos lá do Velho Testamento? Não, né? Nós temos os profetas atuais que nos trazem toda a literatura produzida, edificante, que nos fala de Deus, que nos exorta a crescer, realmente são dos nossos profetas atuais. E até as nossas mensagens mediúnicas, né? Aquela coisa que vem para te iluminar naquele momento de dor, aquele momento que você está passando um momento difícil, você está passando um período de raiva, aquele momento de raiva que você está, e vem aquela mensagem edificante, é uma coisa tão boa, né? Aquilo que te ilumina naquele momento escuro. Até que a estrela d'alva amanheça em vossos corações. A gente sabe que tudo vai passar e realmente o dia vai amanhecer. Tem uma frase, eu esqueci de pesquisar de quem que era, a hora mais escura e mais fria do dia é a mais próxima do amanhecer. Quando nós viajamos assim de madrugada, então você vê um pouquinho antes de amanhecer, lá para as 4 horas, fica muito escuro, mais do que o natural, para poder começar a amanhecer. É uma coisa fantástica. E o próprio frio também, é de madrugadinha ali que a gente puxa a coberta, ali lá para as 4 horas da manhã, né, porque está friozinho mesmo no verão. Então, realmente, a gente já está ali pertinho de alcançar uma vitória e a gente está sofrendo, achando que já não tem mais esperança. E ali vem, essas mensagens são isso, né? São dos nossos profetas atuais. E a gente precisa agarrar isso, né? Sempre estar lendo e trabalhando essas mensagens. E aí o versículo seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha que esclarecedor. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu achei isso fantástico. Está caindo de moda criticar religiões, criticar crenças, apesar que existe muito, a gente fica muito triste quando vê algumas coisas, mas existe um movimento muito forte contra isso.
E as pessoas têm trabalhado essa questão dessas críticas e tentando respeitar a crença do outro. E eu fiz muito isso nas minhas escolas religiosas, e sempre criticando outras, era uma coisa assim terrível. Lembro que ofendi minha mãe com a crença dela, do catolicismo. Aprendi muito com líderes religiosos a criticar religiões. Só não quebrei santo, mas estava quase lá perto, é uma coisa horrível só de pensar que você tinha isso. Mas aí você vai aprendendo. Fui aprendendo até com o espiritismo, até a ter esse respeito pela crença do outro. Porque eles apresentam Deus, a sua maneira, a sua visão, né? Mas aí você fala, nossa, eu aprendi muito, senão talvez eu não estaria aqui hoje no Espiritismo, se não tivesse aprendido ali com outra escola religiosa. Então agradeço, aprendi a agradecer. Então nós vemos que ninguém é dono da verdade, né? A verdade, na verdade, ela vai se apresentando de forma assim, homeopática. Devagarzinho. Jesus sabia disso, tanto que ele falava em parábolas, porque nós não estávamos preparados para toda a verdade. E até hoje ainda não estamos e vamos aprendendo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, mas nem todo mundo está no mesmo estágio ainda de evolução, porque cada um tem suas vivências. Então, nós vamos aprendendo, vamos respeitando as pessoas nesse sentido. Nós devemos evangelizar, sim, dividir reflexões, compartilhar os nossos conhecimentos, mas impor jamais. A mensagem mediúnica, acho que de ontem falou alguma coisa sobre isso. Ela falava assim... Era uma mensagem sobre fé e diversidade religiosa, que nós estamos alocados em planetas e grupos conforme o grau de evolução e afinidades. Olha só que bonito. E nós devemos exercitar a tolerância. Então, isso é fantástico. Nenhuma escritura de particular interpretação. Nós vemos por partes, como diz o apóstolo Paulo, mas um dia veremos o todo. Conhecemos por espelho em enigmas, mas um dia conheceremos face a face. Então, nós devemos entender, respeitar e exercitar a nossa tolerância, como diz ali a mensagem. E o último versículo fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu perguntei, que diacho é o Espírito Santo? Mas aí eu fui pesquisar o que é diacho. Minha família falava muito diacho. Aí eu falei, diacho quer dizer diabos. Eu falei, que diabos é o Espírito Santo? Melhor não. O capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça, que é de graça receber, tanto que a gente estudou isso no ESE esses dias, né? E ele fala, Kardec nos informa através dos espíritos superiores sobre a mediunidade gratuita. Falando dos médiuns modernos, mas se referindo aos médiuns do passado, que foram os profetas, que foram os apóstolos, e que também eram médiuns, e que esses médiuns modernos eles recebem de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérprete dos espíritos superiores, para instruírem os homens, para lhes ensinar o caminho do bem e levá-los à fé. Então, pelas palavras de Kardec, nós podemos entender que o Espírito Santo, e tem até uma questão aí de traduções, né, de línguas mortas, os dialetos daquele período, eles acham, os estudiosos, que Espírito Santo poderia ser até um plural ali, porque as línguas se comportam de forma muito diferente de região para região. Nós fazemos o plural com S, o italiano faz o plural com o I no final quando é masculino e o E quando é feminino. Então, você imagina como é que outras línguas se comportam nessa questão de plural. Então, eles acham que o Espírito Santo, na verdade, é a falange de espíritos puros, os espíritos superiores de Deus. E que esses espíritos se purificaram através das reencarnações, e hoje eles nos dão esse suporte bendito para que a gente também se eleve ao nível deles. Olha só que coisa maravilhosa. Então, nós devemos ser gratos e trabalhar realmente para que nós nos modifiquemos. É muito interessante isso. Os livros de Paulo Esteve, o livro Boa Nova, eles trabalham muito essa questão. Falam muito de Pedro. Então, quem quiser saber mais além da Bíblia, além do Novo Testamento, é legal ver esses livros, que é bem interessante. E eu também vi um livro de um padre do século XX,
que ele fala de Pedro. Achei muito interessante o livro dele, também fiquei com vontade de ler sobre Pedro ali, sobre a visão desse padre naquele período. É muito interessante. E eu quero finalizar essa reflexão com como Pedro finaliza a carta dele. Ele fala assim: crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Então, graça é a bênção não merecida, mas que a gente deve agarrar com todas as forças. Toda assistência espiritual que nós recebemos é essa graça, como nós recebemos aqui. Então, às vezes, nós assim, nos sentimos tão indignos do amor de Deus e a gente não quer receber esse presente, a gente foge de Deus. E nós devemos agarrar mesmo com todas as nossas forças. Porque isso vai nos auxiliar a vencer essa escuridão que tenta dominar a gente todos os dias, né? Que são os maus pensamentos que nos vêm, é aquela tristeza profunda, a negatividade, o pessimismo que vem todo dia para a gente. Se a gente for olhar, todo dia a gente tem pensamentos ruins e nós devemos trabalhar. Porque nós recebemos essa graça para vencer isso. É essa luz que Pedro nos fala que nós devemos realmente utilizar. E o conhecimento também que Pedro fala aí sobre Cristo. Nós devemos buscar esse conhecimento. Como nós estamos fazendo aqui hoje, né, no Evangelho, ouvindo o Evangelho. Mas só às quintas basta, né? É muito pouco para 7 dias da semana. Então, nós devemos procurar os cursos da casa, que são muito importantes também nesse conhecimento. Nós fazemos o curso com a Marina, tem informações, o Douglas falando, o pessoal falando dessa semana. Foi bem difícil entender o que foi passado essa semana. Eu achei bem complicado. Eu vou utilizar janelas da alma, porque às vezes a gente acaba criando uma afinidade com um espírito inferior, porque as nossas janelas da alma estão abertas para esses espíritos inferiores. Não que eles foram nossas vítimas, mas que, às vezes, um sentimento de culpa, um trauma mal resolvido, deixamos ali aberto, sem perceber inconscientemente, e atraímos isso. Através desse conhecimento, desse estudo mais profundo que nós fazemos do Evangelho, das obras kardecianas, não sei se está certo, kardecianas, está certo falar assim, tá, né? Nós vamos aprendendo mais, nós estamos aprendendo mais sobre esse mundo espiritual, sobre Cristo, sobre Deus. Então é importante a gente estar sempre ouvindo de forma um pouco mais profunda. Eu lembro que, conversando sobre o Espiritismo, alguém perguntou para o Divaldo assim, qual que era a frequência ideal para a gente estudar sobre Cristo, sobre Deus, as obras. E ele deu uma resposta assim, que ao mínimo 3 vezes na semana, de forma mais profunda. Não é só aquela mensagenzinha que eu lia de manhã rapidinho ali, só para passar bem o meu dia, ou uma oração rápida. Não, ele falou que a gente deveria estar mais em conexão, fazer uma reflexão um tempo maior, para que a gente realmente se alimente do que Deus tem para nós, porque senão a gente enfraquece. Uma vez na semana é muito pouco, ele fala. Então, Pedro também nos exorta a buscar esse conhecimento, né, de forma um pouquinho mais profunda, não assim, dosinhas muito pequenas, de forma mais profunda. E a casa oferece esses cursos. Mas eu não tenho condições de assistir. Então, leia as obras kardecianas, né? Estude outros livros, faça uma reflexão com um tempo um pouco maior, de forma um pouco mais profunda. Tá? E é isso que eu quero deixar, essa é a minha reflexão. Agradeço a oportunidade de estar falando. Como eu falei para a Marina, quando nós aceitamos o convite, nós estudamos um pouco mais, e isso é muito importante para nós, para mim, eu digo para mim, porque às vezes eu venho aqui, ouço a palestra, é muito importante, só que eu acabo não me aprofundando. Quando a gente vai fazer uma reflexão, né, Nádia? A gente estuda muito. E aí é muito gostoso isso, porque é um estudo mais profundo. Então, eu agradeço essa oportunidade aqui da casa também, tá bom? Muito obrigada. Boa noite.